o RH ele vai ser responsável por processos mais estratégicos envolvendo as pessoas, tá? Então aqui, quando a gente fala de RH, normalmente, a gente está querendo falar sobre processos que vão além, aliás, não é nem que vão além, é que não estão nessa esfera administrativa exatamente, mas estão mais numa esfera de alinhamento estratégico da empresa, ok? A gente fala de recrutamento e seleção, por exemplo, e aí as pessoas podem falar assim, olha, mas você falou que a admissão é lá no DP? Sim, a admissão é um processo administrativo, tem que cumprir uma série de quesitos ali. Dependendo, se for primeiro emprego da pessoa, tem que dar orientações ali para a pessoa abrir a conta no banco, esse tipo de instrução, cadastro no plano de saúde, etc e tal. Tá? Informar data de pagamento, enfim, uma série de condutas ali, de questões administrativas, isso é o processo de admissão. Processo de recrutamento e seleção, não. Processo de recrutamento e seleção é o processo que a empresa faz para captar candidatos mais qualificados e, hoje, né, é uma preocupação dos nossos tempos, mais alinhados com a cultura da empresa. Então, você vai entrar numa empresa que é uma empresa de venda e que é uma empresa com uma pegada, um jeitão muito agressivo em venda, certo? Muito agressivo, vai mesmo, bate na porta do cliente, se apresenta na chamada cara dura, né? Sem aquela... É um contato frio mesmo ali, a pessoa tem que ter essa capacidade, tem que ter essa soft skill. Então, avaliar essas questões tem a ver com uma avaliação de perfil estratégico do time que aquela empresa vai ter que montar, tá? Então é por isso que recrutamento e seleção a gente considera aqui como um processo de RH. Um outro é o plano de cargos e salários. Você disse assim, olha, mas você acabou de falar que folha de pagamento é lá no DP. E é mesmo. Folha de pagamento é aquele processo que faz os cálculos. Faz os cálculos, vê se tem que descontar algum dia, vê se tem algum adicional, periculosidade e essas coisas todas aí que vocês sabem. Aqui no plano de cargos e salários, a gente está falando da política de encarreiramento, de escadinha, da trilha que aquele profissional vai seguir dentro da empresa. Então ele entra como estagiário, depois qual que é? Aí vira trainee, aí depois ele vira, sei lá, auxiliar, depois ele vira assistente, depois ele vira analista, entendeu? Depois ele vira coordenador, supervisor, gerente, superintendente, diretor, enfim. Qual que é a ordem dessa escada? Isso faz parte do plano de cargos e salários ou plano de carreira também. Você vai ver em alguns lugares esse nome, tá? Pode ser que esse plano ele seja horizontal, não, vertical, desculpa, seja vertical, seja uma escadinha mesmo. Pode ser que esse plano tenha, em alguns níveis, uma jornada ali horizontal, certo? É o famoso júnior, pleno e sênior, sabe? Ah, ele é analista júnior, ele é gerente júnior, depois vira analista pleno, analista sênior, gerente pleno, gerente sênior. Ou então, 1, 2 e 3, vocês já viram isso, né? Ah, ele é coordenador técnico 1, né? Coordenador de operações 2, pode ser também. A gente pode ter essa distinção ali no plano de cargos e salários, que tem tudo a ver com a estratégia da empresa. Isso pode ter conexões com a expansão do negócio, isso pode ter conexões com o eventual partnership que a empresa tem, né? Isso pode ter conexões com sucessão. Então, tem vários aspectos estratégicos por dentro dessa agenda aqui do plano de cargos e salários. Beleza? Terceiro, avaliação de desempenho. É aquele processo onde os líderes, normalmente os líderes, avaliam os liderados e permite, a partir dessa avaliação, permite feedback.
oferece ali aos colaboradores instruções sobre como melhorar, tá? É claro que a avaliação de desempenho, ela tem vários tipos, né? Eu dei aqui um exemplo, líder liderado, mas existem outros tipos de avaliação em que todos da empresa avaliam todos. Então, não é apenas o líder que avalia o liderado, mas o liderado avalia o líder. Ou um par avalia o outro. O que é o par? É aquela pessoa que está no mesmo nível, tá? Então, um gerente avalia outro gerente, um analista avalia outro analista, tá? E aí você torna a coisa bem mais robusta, é mais complexa também, requer maiores cautelas, maiores preparações e tal, mas é um tipo de avaliação de desempenho e é um processo altamente estratégico. Tem a ver com desenvolvimento de pessoas, certo? Que é o próximo item aqui na nossa lista. Processo de treinamento e desenvolvimento, as empresas que possuem muitas vezes vinculam ao processo de avaliação de desempenho, certo? Outras vezes não necessariamente, tá? Quando vinculado ao processo de avaliação de desempenho, o próprio feedback orienta ali treinamentos, assuntos que aquela pessoa precisa ter para poder executar ali as tarefas, né, de desenvolvimento que ficaram combinadas com ela, ok? Mas pode ser que o treinamento de desenvolvimento também tenha a ver com uma estrutura global, assim, uma estrutura padrão. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Se você é analista financeiro da Bolsa de Valores, por exemplo. Então pode ser que na empresa que você trabalha tenha uma trilha de conhecimentos essenciais para o exercício daquela tarefa ali, entendeu? Então, para eu ser analista financeiro, eu preciso saber sobre câmbio, eu preciso saber sobre taxa básica de juros, eu preciso saber sobre funcionamento da Bolsa de Valores, enfim. São treinamentos obrigatórios, ok? Então, essa lista ali, né, de treinamentos, etc e tal, ela pode estar vinculada ali com esse processo de treinamento e desenvolvimento, altamente estratégico também, tá? Cultura organizacional. Bom, cultura organizacional tem o seu processo também. Uma vez que no planejamento estratégico ali, os sócios, o conselho faz uma definição de qual é a cultura que nós queremos trabalhar dentro da empresa, então o RH ele vai auxiliar a construção dessa cultura a partir de alguma metodologia. A gente já falou muito sobre cultura organizacional aqui, eu não lembro o número da aula, mas você pode dar uma olhada aí na nossa playlist aí, você corre aí, você vai ver que tem algumas aulas sobre cultura. Lá deve ser 30 e pouco, aula 36, alguma coisa assim, tá? Você vai dar uma olhada lá e você vai ver, a gente está falando de uma metodologia específica. Então, o RH ele vai auxiliar na operacionalização dessa metodologia, certo? Pode virar ali uma espécie de guardião da cultura, né? Então, é uma tarefa ali, é um processo também estratégico, tá? Então, pessoal,